Bolsa Enem, um programa para todos. Olá pessoal, sou o professor Estefânio Gama, vou trabalhar com vocês História do Brasil. E antes de entrarmos de fato na História do Brasil, é necessário e é fundamental que entendamos um pouquinho a respeito do processo de expansão marítimo-comercial, sobretudo no sentido português, tá bom? Então vamos lá. Período das grandes navegações entre os séculos XV e XVIII. Nesse sentido, expansão marítima europeia. Os europeus, em um primeiro momento, Portugal, logo em seguida a Espanha, dão um pontapé inicial no processo de expansão marítimo-comercial. E como nosso direcionamento é a história do Brasil, fica um pouco mais evidente trabalhar com o pioneirismo português. Fatores da expansão marítimo-comercial. A primeira delas, desorganização econômica, escassez de moedas e metais, monopólio comercial e marítimo das cidades italianas no mar Mediterrâneo e no Oriente, avanços técnicos e científicos, caravela, bússola, cartografia e astrolábio. Nesse sentido, há uma desorganização econômica dentro do continente europeu. Há uma escassez de moedas e metais preciosos, então é necessário buscar em outras localidades esses metais preciosos. E o fato de que a Europa já estava escassa, a América, o Oriente será um dos grandes objetivos da expansão marítimo-comercial. Gênova e Veneza tinham o controle e o monopólio desse comércio pelo mar Mediterrâneo. Então, esse acesso do mar Mediterrâneo dava ao Oriente. Então, era necessário buscar uma nova rota, um novo caminho para se chegar às Índias, onde lá, de fato, encontrariam uma grande quantidade de especiarias para poder comercializar essas especiarias dentro do continente europeu. E, somado a todos esses fatores, há um avanço naval também, com o uso das caravelas, da bússola, da cartografia e do astrolábio. Tá? Objetivos da expansão marítimo-comercial. Conquistar regiões produtoras de matérias-primas e metais preciosos. A Europa já estava escassa, então era necessário buscar em outra localidade essa matéria-prima e esses metais preciosos em outros locais, sobretudo no Oriente e posteriormente na América. Expandir o mercado consumidor. Descobrir novas rotas marítimas, dinamizar o setor comercial e produtivo. Enfim, são diversos os objetivos que vão fundamentar e que vão proporcionar, incentivar a expansão marítimo-comercial. E por fim, quem são os empreendedores, quem são os investidores em todo esse processo das grandes navegações? Nesse caso, a burguesia e o Estado Nacional. Nesse momento, a respeito de Portugal, a burguesia portuguesa e o Estado Nacional português. Ok? Aqui nós temos uma imagem que remete a uma caravela. Vamos ver as características das caravelas. Levavam bandeirolas e estandartes com as cores do país ou do seu patrão, do seu burguês, do representante da burguesia. Costumavam levar uma tripulação de menos de 30 homens, ou seja, uma embarcação pequena. Nesse sentido, podiam ter 2 a 4 mastros, ainda que o mais comum fossem 3. E por fim, fácil de manobrar e rápida, capaz de navegar com todo tipo de vento. Então as caravelas possuem a facilidade do deslocamento, tanto pela sua rapidez quanto pela sua facilidade. Mas, muito embora o diferencial dela para outra embarcação, que é a nau, ela é uma embarcação menor, com uma capacidade menor de armazenamento, tá? Então a caravela, a invenção das caravelas, o advento das caravelas são fundamentais nesse processo expansionista europeu. Aqui nós temos as rotas comerciais com o monopólio de Gênova e Veneza. Gênova e Veneza, então, têm o controle do mar Mediterrâneo para comercializar os produtos do Oriente e levá-los até o continente europeu. Então nós temos aqui o destaque de Gênova e Veneza.
que vão buscar essas mercadorias, vão expandir essas mercadorias, sobretudo Gênova com o continente africano e também com Lisboa, no caso Portugal. Veneza já vai então em busca do Oriente, pega ali Constantinopla, Damasco e Alexandria. De qualquer forma, o destaque das rotas comerciais do monopólio que se tinha em Gênova e Veneza entre os séculos XIII e XV. Agora aqui nós temos as rotas terrestres das especiarias, também entre os séculos XIII e XV. Então nós temos aqui a Europa, e então nós temos um contato entre Constantinopla e Pequim. Pequim, buscava-se muito em Pequim, tanto seda quanto porcelana. Eram produtos luxuosos e que traziam um valor muito grande para os comerciantes europeus, tá? Então Constantinopla vai ser a porta de entrada, a atual Istambul, na Turquia. Grandes navegações entre o século XV e XVIII. Agora vamos ver de fato o pioneirismo português. Já é um estado católico, já possui a sua religião muito bem definida, já possui uma tradição marítima, uma localização geográfica privilegiada, porque é banhada pelo Oceano Atlântico, portos estratégicos para atividades comerciais, ou seja, a porta de entrada do Estado Nacional Português, por meio dos portos, facilita muito esse pioneirismo. Incentiva aos estudos náuticos, sobretudo com a escola de Sagres, e precoce formação do Estado durante o século XII. Essa precoce formação do Estado português é fundamental para a centralização do poder. Já tem o seu território bem definido, o seu idioma, o seu exército, e as preocupações agora são preocupações expansionistas, e não mais de ficar tentando resolver problemas internos, e sim agora a possibilidade de expandir, de aumentar o seu poder econômico e o seu poder político. Périplo africano. Então nós temos aqui a navegação ao redor do continente africano. O périplo africano será a navegação que contorna o continente africano. E esse contorno ao continente africano até chegar às Índias, ele não pode ser muito próximo da costa e também não muito afastado, porque senão ele poderia se chocar com algumas rochas e consequentemente vir a naufragar. E não poderia ficar muito afastado, porque senão se perderia em alto mar. Estabelecer feitorias e fortificações. Então, no decorrer do contorno do litoral africano, estabelecia-se feitorias, pontos, eram chamados de entrepostos, que poderiam armazenar esses produtos explorados na costa africana. E os principais navegadores portugueses nós temos aqui Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Aqui nós temos uma imagem, o mapa que remete à rota feita de Portugal até Calicut, nas Índias. Esse é o chamado périplo africano. Percebam que não pode ser muito próximo da costa e também não muito afastado, tá? Então essa era a rota feita para até chegar às Índias e de lá trazer as especiarias tão cobiçadas, tão valiosas no continente europeu. Canela, cravo, noz moscada, pimenta do reino, enfim, eram temperos que amenizavam o mau gosto da comida, que devido ao fato de não ter um local específico para guardar esses alimentos, era necessário temperar. Então esse tempero era muito bem visto, muito valioso e muito interessante para os comerciantes europeus. E então, nesse processo de navegação, já a expansão portuguesa quanto à expansão espanhola, não podemos esquecer do processo de divisão que esses dois estados nacionais, que essas duas nações farão. Tá? Num primeiro momento nós temos a bula intercoeteira e logo em seguida aquela que de fato possui uma validade entre essas duas nações, que é no ano de 1494, com o Tratado de Tordesilhas. Então nós temos aqui essa faixa um pouco mais rosada, é a faixa que Portugal tem o seu poder de influência, onde de fato ela estabelece o comércio, ela estabelece a exploração até o finalzinho do século XVI, até por volta de 1580. Nessa demarcação verde, nós já temos
a influência da coroa espanhola, tá? Sobretudo, pode perceber que se estabelece na América Latina, desde a América Central até o finalzinho da América do Sul, exceto o território brasileiro, atual território brasileiro. E aqui, mais uma vez, o périplo africano, a navegação que era feita em torno do continente africano. E quais são as consequências desta expansão? Nós vamos ver aqui as consequências, tanto para a Europa, quanto para a América, África e Ásia, conhecida também como Novo Mundo. Olha só. Disputa entre as potências europeias, ou seja, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra. Expansão comercial e das rotas. Deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Ou seja, o foco agora, a rota central, não mais é o mar Mediterrâneo, e sim o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico passa a ser, então, o caminho, a rota a ser feita pelos navegadores para se chegar tanto ao Oriente quanto às Américas. Acumulação primitiva de capital, revolução comercial, revolução dos preços, montagem do sistema colonial, cristianização do mundo, fortalecimento dos Estados nacionais. Nesse sentido, vamos dar uma olhada aqui, revolução comercial e revolução dos preços. Agora há um processo muito grande de comercialização, um processo intenso desse comércio. Consequentemente, os valores, os preços, os valores monetários passam também por esse processo revolucionário. Nesse sentido, há uma montagem desse sistema colonial, ou seja, a permanência dos Estados nacionais influenciando, determinando dentro dessas novas localidades e então estabelecendo a sua colônia, tendo como propriedade esses novos territórios. E, consequentemente, a cristianização do mundo, ou seja, a Igreja Católica foi afetada no século XVI pelas reformas religiosas. Então, a Igreja Católica perde boa parte dos seus fiéis. Alguns acreditam em torno de 40% de perda. Então, nesse sentido, era necessário buscar novos fiéis. Como a Europa já estava saturada, o foco agora era aproveitar as embarcações, as viagens para as terras descobertas e então iniciar um processo de cristianização dos nativos que estavam nessas novas terras, tá? E fortalecimento dos Estados nacionais, ou seja, cada vez mais Portugal e Espanha se consolidavam, se fortaleciam, se estabeleciam como Estados nacionais, com sua riqueza, com seu território, expandindo a sua área de influência. Por um outro lado, as áreas afetadas, América, África e Ásia, o que vai ser chamado por Novo Mundo, vai sofrer uma desarticulação social e econômica, ou seja, um forte impacto com esse processo expansionista. São áreas que serão afetadas, são áreas que serão modificadas por meio desse processo expansionista. Haverá o processo da escravidão, do extermínio desses nativos, uma destruição cultural, a partir do momento que influencia o idioma, que se modifica o idioma de uma nação, de uma etnia, melhor dizendo, e também modifica o hábito alimentar, modifica a culinária, modifica a religião, enfim, há uma modificação geral, uma destruição cultural dessas sociedades que ali estavam. Certamente vai provocar o empobrecimento, porque o objetivo dos colonizadores, desse processo expansionista, nada mais é do que exploratório. O objetivo era explorar, então certamente não há um retorno para essas localidades que foram afetadas. Pilhagem, saque de riquezas e catástrofe demográfica. Ou seja, fica bem claro e muito bem evidente que o Novo Mundo será afetado drasticamente por esse processo expansionista. Quem de fato será beneficiado são os europeus, ok? Por fim, vamos aqui resolver 5 exercícios direcionados e focados àquilo que acabamos de estudar. Olha só, um texto de Oswaldo de Andrade, Poesias Reunidas, se chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Os versos descrevem um momento histórico ligado a: opção A, alternativa A, expansão marítima europeia.
Opção B, Revolução Industrial Inglesa. C, Crise do Antigo Regime. D, Guerra dos 100 Anos. Ou alternativa E, Partilha Afro-Asiática. Se estamos falando do processo expansionista, se estamos falando do momento em que tanto Portugal quanto Espanha vão expandir suas áreas de influência por meio da navegação, certamente a alternativa correta é a letra A, expansão marítima europeia. Ok? Então até aqui uma questão um pouco mais tranquila, mais simples de resolver. Vamos lá. As razões do pioneirismo português na expansão marítima dos séculos XV e XVI foram, ou seja, ele está dizendo para nós, quais são os fatores principais que provocaram Portugal ser um dos primeiros países a expandir por meio da navegação. Alternativa A invasão da Península Ibérica pelos árabes e a conquista de Calicut pelos turcos. Alternativa B, a assinatura do Tratado de Tordesilhas por Portugal e pelos demais países europeus. Alternativa C, um Estado liberal centralizado, voltado para a acumulação de novos mercados consumidores. Alternativa D, as guerras religiosas, descentralização política do Estado e o fortalecimento dos laços servis. Alternativa E, uma monarquia centralizada, interessada no comércio de especiarias. Então, vamos ver aqui qual alternativa é a correta. Alternativa E, uma monarquia centralizada. Esse foi um dos principais fatores que proporcionaram esse pioneirismo português. Precocemente, Portugal, por volta do século XII, já se tornava um Estado centralizado, uma monarquia centralizada. Essas especiarias dentro do continente europeu, vindas do Oriente, era muito interessante para esse comércio, era muito lucrativa. Então, de fato, isso será o combustível, podemos assim dizer, para expandir o seu comércio. Vamos para a questão número 3. Vamos lá. A respeito do Tratado de Tordesilhas. Sobre o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, pode-se afirmar que alternativa A tinha por objetivo demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Alternativa B, estimular a consolidação do reino português por meio de exploração das especiarias africanas e da formação do Exército Nacional. Alternativa C, impor reserva de mercado metropolitano por meio da criação de um sistema de monopólios que atingia todas as riquezas coloniais. Alternativa D, reconhecer transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico depois das expedições de Vasco da Gama às Índias. Alternativa E, reconhecer a hegemonia anglo-francesa para a exploração colonial após a destruição da invencível armada de Filipe II da Espanha. Vamos ver então qual era o objetivo do Tratado de Tordesilhas no finalzinho do século XV? Demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, ou seja, foi feito um acordo, foi feito um tratado, como o próprio nome já está nos dizendo, já afirmando, que estabelecia os limites territoriais tanto da Espanha quanto de Portugal, as suas áreas de influência, até onde elas poderiam explorar, até onde elas poderiam colonizar. Nesse sentido, as demais sociedades, os demais estados europeus não vão concordar com essa divisão. França, Inglaterra, Holanda não concordam com essa demarcação e consequentemente não vão respeitar esse tratado aí feito somente entre Portugal e Espanha, no caso os países ibéricos pertencentes à Península Ibérica. Vamos para o exercício número 4. O texto diz: sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país próximo às ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses.
Mas há outros fatores da história portuguesa tão ou mais importantes. Assinale a alternativa que apresenta outros fatores da participação portuguesa na expansão marítima e comercial europeia, além da posição geográfica. Então, o texto aqui, ele traz um destaque especial à localização geográfica que Portugal possuía, uma posição geográfica privilegiada, tá? E a pergunta, ele pede para que a gente identifique, além dessa posição geográfica privilegiada, qual é outro fator ou quais são outros fatores que apresentam esses privilégios de Portugal, tá? Vamos lá. Alternativa A. O apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei de Portugal, já visava tanto a expansão econômica quanto a religiosa, que a expansão marítima iria concretizar. Alternativa B. Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século. Para o Estado, trazia maiores rendas. Para a nobreza, cargos e pensões. Para a Igreja Católica, maior cristianização dos povos bárbaros. Alternativa C. O pioneirismo português deve-se mais ao atraso dos seus rivais, envolvidos em disputas dinásticas, do que fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social de Portugal. Alternativa D. Desde o seu início, a expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o combate dos proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram perdulários. E, por fim, a alternativa E. Ao liderar a raia miúda da Revolução de Aves, a burguesia manteve a independência de Portugal, centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão. Nesse caso, a alternativa correta, alternativa B. Olha só, para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século. Quem tinha esse foco de buscar uma riqueza, de buscar aumentar o seu poder econômico, de fato será a burguesia. Então a burguesia vai investir fortemente nesse processo do movimento expansionista europeu. Mas não somente com ela, havia também outros aliados que tinham seus interesses dentro dessa expansão marítima comercial. E entre eles aqui está também o Estado. O Estado português também buscava a sua fatia nesse bolo, podemos assim dizer. Também buscava o seu espaço, também tinha os seus interesses. Olha só, para o Estado trazia maiores rendas, porque consequentemente a consequência desse comércio traria o quê? Impostos, tributos que os burgueses, que os comerciantes teriam que pagar para a coroa portuguesa. Consequentemente, isso ia para os cofres públicos da monarquia portuguesa. Para a nobreza, cargos e pensões, ou seja, expandindo esse comércio, expandindo esse poder de influência, a nobreza também seria influenciada, a nobreza também seria privilegiada, favorecida por meio desse processo. E a Igreja Católica, maior cristianização dos povos bárbaros. Então, esses povos bárbaros eram considerados aqueles que não professavam a fé católica, o cristianismo. Nesse sentido, a Igreja Católica viu como uma grande oportunidade de expandir também a fé católica, de expandir o seu poder de influência religioso e, de fato, ser determinante na sociedade, tanto da qual ela já estava, europeia, quanto aquela que ela conheceria, nesse caso, no nosso caso aqui, a América, tá? Então, há uma participação de todos, da burguesia, do Estado, da nobreza e também da Igreja Católica. Então, todos desses quatro aí serão beneficiados com esse processo. Os únicos que de fato não serão são aqueles que serão atingidos pela expansão marítima comercial. E por fim, questão número 5. Vamos lá. Os portugueses chegaram ao território, depois denominado Brasil, em 1500.
mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu por quê? Até então, ou seja, ele está dizendo para nós, ele quer saber por que o foco português, em um primeiro momento, não foi o Brasil. É justamente essa a pergunta que ele faz. O que é que os outros espaços, as outras áreas que Portugal também tinha influência, eram mais importantes naquele momento do que o Brasil? É isso que ele está perguntando para nós. Diante disso, nós temos aqui cinco alternativas. Alternativa A. Os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo assim a criação de núcleos de povoamento. Alternativa B. A Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, policiando a costa com expedições bélicas. Alternativa C. As forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. D. Os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas ao longo do litoral, bem como as feitorias da costa sul atlântica. Alternativa E. A população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários administrativos. Vamos ver qual alternativa está correta? Alternativa C. As forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Ou seja, nesse momento, Portugal ainda está preocupado em continuar estabelecendo seu poder de influência no Oriente, Índia, China e Japão. Essas três localidades, de fato, vão oferecer a Portugal ainda um rico comércio. Então, por esse motivo, em um primeiro momento, Portugal não se dedica a explorar o território descoberto, no caso o Brasil. Posteriormente, então, que se inicia esse processo de colonização. Em um primeiro momento, começa-se com o pau-brasil, mas até então não era altamente lucrativo, como também na mesma proporção que as especiarias encontradas no Oriente, tá? Destacando aí as especiarias, os produtos luxuosos que a China podia proporcionar, sobretudo a questão da porcelana e da seda, e já na Índia, já se encontrava então os temperos, o que era altamente lucrativo para esse comércio português, tá? Então todos ali eram beneficiados por isso e num primeiro momento o Brasil não apresentava nada que pudesse chamar a atenção superior ao que se tinha no Oriente, ok? Então aqui nós finalizamos a nossa aula de expansão marítima europeia para que assim possamos entender o processo de colonização portuguesa aqui no Brasil. Um abraço e até mais. Bolsa Enem, um programa para todos.